Olá, boa noite. Tudo bem com você? Eu sou a professora Valquíria, coordenadora do curso de Serviço Social, e vim aqui mais uma vez falar um pouquinho com você, nosso aluno, nossa aluna do 5º e do 6º semestre do curso. Hoje, especificamente, eu vou entrando aqui um pouquinho antes da aula da professora Patrícia, para te dar um recado a respeito do Desafio Nota Máxima. Você já acessou a plataforma do Desafio Nota Máxima? Já está sabendo dessa atividade? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do quadro para falar um pouquinho para você sobre o desafio, o que é o Desafio Nota Máxima, tá? Então, o Desafio Nota Máxima é um programa de ensino que é adaptativo, né, e tem como objetivo identificar aí qualquer lacuna de aprendizagem que você possa estar tendo dentro do curso, até esse momento na tua graduação, tá? Dentro da plataforma, existe uma atividade que você precisa realizar para dar início a tudo. Então, que se chama simulado diagnóstico. O que isso significa? Você acessa a plataforma do desafio e ali ele vai ter uma lista de atividades e de questões para você responder. A partir dessas questões, então, a plataforma ela é adaptativa, como eu já disse, ela vai trazer para você depois exercícios a respeito de temas onde você talvez não foi muito bem ali no simulado, tá? Então, eu vou passar também mais uma vez o quadro e pedir para você olhar lá comigo sobre o simulado diagnóstico. Essa é a primeira atividade que você vai realizar na plataforma. Ou seja, se você não fizer o simulado, você não tem acesso às listas de exercícios, tá? Então, é através do simulado que vão ser identificadas as suas lacunas de aprendizagem e a plataforma vai poder definir um caminho que você vai trilhar ao longo desse semestre no Desafio Nota Máxima. Então, é muito importante que você acesse. É uma oportunidade enorme para você aprimorar os seus conhecimentos adquiridos até aqui e também para você estudar um pouquinho mais até do que você já tem estudado. A gente sabe que o nosso aluno aqui do EAD, ele precisa ser um aluno muito autorregulado, que, né, faz os seus horários de estudo. E a plataforma do desafio, ela vem te instigar e te também possibilitar para você, né, essa questão de você ter condição de rever conceitos, de aprimorar aquilo que talvez não tenha sido muito bem absorvido lá atrás ou que tenha ficado alguma dúvida, enfim. Aproveite essa oportunidade. Nem todas as universidades oferecem isso, então eu acredito que você não pode perder, tá bom? A cada semana pode ser que a gente volte aqui para falar sobre o desafio, ou a professora também dê recado a respeito da plataforma. A gente vai conversando aí ao longo deste semestre a respeito dessa atividade que faz parte do teu semestre, do teu engajamento e de tudo que você tem para estudar aí conosco agora em 2020.2, tá bom? Então, uma ótima aula para vocês, desejo uma boa noite, aproveitem muito essa aula com a professora Patrícia e até uma outra oportunidade. Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Patrícia Soares. Esse é o nosso segundo encontro na disciplina de Psicologia Social, de Pesquisa Social, de Pesquisa Social. E nós vamos conversar hoje, nessa segunda aula da disciplina, nesse segundo momento nosso juntos, a respeito do processo de formação do problema e dos objetivos da nossa pesquisa. No quadro, a nossa primeira unidade, então, a nossa segunda unidade, então, vai trabalhar as competências de formulação do problema da pesquisa científica, a construção dos objetivos da pesquisa social, a questão da análise dos objetivos na própria pesquisa. Nós vamos trabalhar as questões principalmente relacionadas às palavras-chave de problema, metodologia, objetivos e análise. Como título, a nossa aula de hoje tem pesquisa social, objetivos e formulação do problema. O que nós vamos trabalhar juntos, então, nessa disciplina? Questões de uso de verbo, nós vamos falar sobre as questões da construção propriamente dita do objetivo geral, dos objetivos específicos, como delimitar o problema da nossa pesquisa,
Mas para isso, é importante que você entenda qual é o percurso que vamos percorrer nessa aula de hoje e também que nós possamos realizar um resgate daquilo que vamos trazer para a unidade 2, vindo da unidade 1 do nosso ensino. No quadro. O intuito principal da nossa aula de hoje, então, é percorrer a questão da formulação do problema na pesquisa científica, identificando o processo de construção e de análise dos objetivos, conhecendo e identificando a construção do problema e do tema, e, posteriormente, definindo com clareza e coerência os objetivos da nossa pesquisa. Nós vamos, então, aprender a construir esses objetivos, delimitar a questão dos verbos, o uso dos verbos, o tempo de uso de cada verbo, pensando tanto no objetivo geral quanto nos objetivos específicos, e a formulação do problema central. Pense que o problema central é aquele que eu, de fato, quero estudar, é o ponto principal que eu quero estudar. Então, é o objeto de estudo da minha pesquisa. Discutiremos, então, a formulação do problema na pesquisa científica e a construção e análise dos objetivos. Resgatando a unidade 1 da nossa disciplina de pesquisa social, nós trabalhamos a questão da metodologia na perspectiva crítico-dialética, que pressupõe, então, o rompimento com o conservadorismo da profissão, no meio profissional e o nascimento do movimento de reconceituação do serviço social. Trabalhamos a questão da subjetividade do pesquisador e consideramos que o pesquisador, seja ele quem for, não vem para a pesquisa como quem do nada vem, ele vem imbuído da sua subjetividade, da sua identidade, e isso vai sim aparecer na pesquisa. Os procedimentos metodológicos que devem ser adotados num processo de investigação e que esses procedimentos é que vão validar a nossa pesquisa e, de fato, nosso processo de investigação. A questão da ideologia e o contexto histórico enquanto elementos participantes na pesquisa social e que vão aparecer tanto na questão ética quanto na questão da responsabilidade, e também a pesquisa como considerada, tendo que ser considerada como inacabada, porque se eu considerar que a pesquisa já tem um fim, significa que todos os aspectos daquela pesquisa já foram explorados, e então não me resta nada mais a explorar. Mas se o mundo, se a sociedade, os sujeitos estão em constante mudança, nós precisamos entender que a pesquisa também pode sofrer alterações. Ela pode, inclusive, ser encerrada neste ponto e ser retomada por outro pesquisador logo após. E é este movimento que não podemos perder de vista. Assim como não podemos perder também de vista que o pesquisador, ele é parte na pesquisa e que ele vai se ocupar de pesquisar aquilo que já tem uma certa afinidade, aquilo com aquela disciplina ou aquele saber com o qual ele já conversa. Então, o pesquisador, via de regra, vai procurar pesquisar um universo, um fenômeno, um sujeito que já tenha uma certa afinidade, algo que ele já tenha visto de alguma forma e que ele lhe chame a atenção, mas que também lhe faça despertar um desejo de um aprofundamento. Formulação do tema e problema da pesquisa científica. O que você precisa pensar em relação à formulação do problema e, em seguida, em relação ao tema e qual é a ligação que existe entre a formação e a formulação desse problema de pesquisa e também do tema, entendendo que eles são parte um do outro, que se complementam nesse processo, mas que têm conceitos diferentes. No quadro. Então, o tema da pesquisa pode ser definido como uma proposição mais abrangente. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de compreender. Eu quero trabalhar
a questão do idoso. Então, é muito abrangente pensar na questão do idoso. A questão do idoso, mas qual é o objetivo a ser evidenciado neste problema, nesse tema de pesquisa? O que eu quero destacar dentro da questão do idoso? Então, o problema, ele tem o objetivo de evidenciar de maneira coerente e clara o que pretendemos resolver. Exige pesquisa, estudo e reflexão. É uma dúvida, uma pergunta que o pesquisador faz sobre a realidade. Quando eu e você pensamos no problema da pesquisa a partir de um tema, é justamente aquilo que nos salta aos olhos dentro do tema que nós pretendemos trabalhar. Então, considerando a questão do idoso, qual seria a pergunta que eu desejo responder em relação a este tema? Então, eu quero responder as questões de mobilidade da pessoa idosa no município de Itapema da Serra. Nem sei se existe esse município, mas é apenas um exemplo de fato hipotético. Então, é aquela pergunta, é aquela dúvida, é aquilo que me faz desejar pesquisar aquela situação dentro de um tema mais abrangente. No quadro. O problema da pesquisa. Antes de se delimitar o problema, é importante explorá-lo previamente. Verificar as condições reais de pesquisa a seu respeito, se há documentos, bibliografias sobre a temática, prever as dificuldades que poderão ser encontradas no caminho. Isso envolve questões de disponibilidade de tempo, recursos humanos e, em determinadas situações, também financeiros, e o interesse do pesquisador. É importante que considerar o problema seja a partir do seu olhar. Você é o pesquisador envolvido nesse processo de pesquisa social. Então, o seu interesse, aquilo que desperta a sua atenção, aquilo que de fato terá o seu envolvimento, é o que você vai pesquisar. O problema deve ser, claro, objetivo, empírico, porque aqui nós estamos falando da capacidade de explorar. Entenda que aqui não estou falando com você do conceito de conhecimento empírico. Então, precisa ser experienciável. Quando você busca o conceito de empirismo no dicionário, você entende que o conhecimento empírico é o mesmo do senso comum, porque é aquele da prática, do cotidiano, da repetição, mas o empirismo também significa a experimentação. Então, é este conceito da palavra dentro da formulação do problema da pesquisa. Ele deve ser suscetível de solução, então eu não posso pensar em um problema que eu, de fato, não seja capaz de resolver, de dar resposta a ele. Então, mesmo que eu não resolva o problema da mobilidade da pessoa idosa dentro do município, a resposta a este problema precisa existir, seja ela positiva ou negativa. Quando eu penso, há de fato uma dificuldade a mobilidade da pessoa idosa e existem programas em desenvolvimento ou existem propostas a serem feitas, isso é uma resposta a esse problema. Então, não necessariamente a resposta do problema, ela é sempre suscetível de solução, mas não necessariamente uma solução positiva de acordo com o ponto de vista daquele que pesquisa. Capaz de proporcionar um resultado. Então, é preciso criatividade, dedicação e interesse no processo de formulação do problema. Por que dedicação? Porque eu vou precisar estudar, reconhecer as bibliografias existentes para aquele tema, para aquele problema, tudo que está afeto a ele e a resolução dele. Então, essa dedicação, criatividade, porque eu preciso pensar em algo que alguém não pensou daquele ponto de vista minimamente. Porque para reproduzir o conhecimento já
realizado, isso não é pesquisar, isso é apenas reproduzir. Então, a ideia não é essa, é trazer à tona, é produzir um conhecimento e não reproduzir a partir de algo novo, do seu olhar de pesquisa, por isso a criatividade. Então, é isso que nós precisamos desenvolver. Ainda sobre a formulação do problema, no quadro. Então, eu preciso ter um problema original, questionar se ele é relevante, então, pesquisar a questão da mobilidade da pessoa idosa no município é importante? Acredito que, via de regra, esse é um tema e um problema que atende a 98% dos municípios, minimamente. É adequado para que eu pesquise? Vamos pensar, então, enquanto assistentes sociais que trabalhem no Centro de Convivência do Idoso, no CCI no município, ou até mesmo que execute ações do Serviço PAIF junto às unidades de CRAS, do Centro de Referência da Assistência Social, ou um serviço de CREAS, de PAEF, serviço PAEF, na verdade, porque CREAS é a unidade, que execute esse serviço junto à pessoa idosa, questões da violação de direito. E essa questão da mobilidade pode ser pensada a partir do conceito da violação de direito, por exemplo? Então, é adequado para que eu pesquise? Os recursos financeiros que são possíveis de serem levantados, então, se de fato eu preciso de recursos financeiros para realizar minha pesquisa, quais são eles e se de fato eu consigo ter à minha disposição esses recursos, se será viável a minha pesquisa a partir dessa necessidade, desses gastos previstos, se eu terei tempo para investigar esse problema, então, pensar algo que seja possível de ser estudado, porque se eu preciso de 3 anos para executar uma pesquisa, mas o tempo que eu tenho é o tempo de 1 ano, de 6 meses, então não vou conseguir produzir essa pesquisa que requer 3 anos de estudo, de investimento, não só financeiro, mas de pessoal também. Um questionamento importante deve ser se o meu problema já foi resolvido por outra pessoa e se ele já foi, por que eu me desgastaria, me debruçaria sobre este estudo novamente. Então, eu preciso ter em mente que se a questão da mobilidade do idoso no município já foi estudada, se eu tenho um outro olhar sobre essa questão, ou se não, eu só queria estudar sobre isso, encontrei alguns textos que já realizaram essa pesquisa, alguns autores, alguns pesquisadores que já se debruçaram sobre esse tema e eles respondem às minhas indagações. Ou se não, se mesmo conhecendo e reconhecendo esses conteúdos de outros pesquisadores, resta ainda algo que não foi olhado sobre aquele tema e sobre aquele problema. Isso é o que nós chamamos de estado do conhecimento e estado da arte. Então, a arte é, de fato, a produção do conhecimento, da pesquisa em si. É o resultado dessa pesquisa. E a parte do processo do conhecimento, do estado do conhecimento, é quando eu e você estamos fazendo essa verificação, olhando para os estudos realizados, olhando para as pesquisas que já foram feitas, as pessoas que escrevem acerca daquele tema ou daquele problema, então o tema idoso, o problema mobilidade da pessoa idosa no município. Então, enquanto nós estamos nesse processo de investigação, estamos ainda no conhecimento. E a arte é o momento da produção de fato, que nós também não podemos perder de vista. Esse paralelo que é construído entre esses momentos num processo de pesquisa. Continuando sobre a formulação do problema e do tema, não confunda então o problema com os objetivos e hipóteses da pesquisa. A hipótese é uma informação que pode ser desafiada. Uma hipótese de trabalho é uma frase que possibilita questionar como, de que modo e por quê. Já o objetivo, aclarado com a questão do para quê. Então, hipótese é o porquê, porque
nós entendemos que não há mobilidade à pessoa idosa dentro do município. E o objetivo do para que eu vou estudar isso? Então, para que eu estou pensando a questão da mobilidade? Em resumo, uma hipótese de trabalho deve ser uma afirmação simples, sujeita a uma negação. E quando eu e você pensamos na questão do tema, na questão da formulação do problema, depois virão aí a hipótese e os objetivos propriamente dita, porque a resposta aos objetivos é que vão caracterizar a resposta do meu problema. Então, pense o problema como a grande indagação do seu tema, pensei nos idosos, e qual é a questão? Então, a mobilidade para a pessoa idosa no município X? Há? Não há? Se há, que tipo de mobilidade eu estou garantindo, o município está garantindo? De fato, isso é mobilidade? Então, você vai precisar trabalhar o conceito de mobilidade, o conceito de pessoa idosa, o processo de envelhecimento, tudo isso precisa ser percebido por você no momento do estudo e da questão do conhecimento. E depois, no estado da arte propriamente dito, é de fato formular o nosso trabalho, a nossa pesquisa social, é concretizar, é dar um esqueleto para a pesquisa social, que será então o estado da arte. Mas você precisa considerar todos esses conceitos no processo de produção. Regras científicas para a fundamentação do contexto teórico-metodológico do problema. Quais são os critérios científicos que nós precisamos usar, eu e você, num processo de produção de pesquisa? Então, quais são as metodologias teóricas a partir de que base eu e você vamos desenvolver a nossa pesquisa social? As maiores deficiências nos resultados de uma pesquisa podem derivar de um embasamento teórico para explicar, compreender e dar significado aos fatos que se investigam. É preciso seguir uma linha teórica para o desenvolvimento de uma pesquisa científica. Então, necessariamente, eu preciso reconhecer uma linha teórica de desenvolvimento. Pense você na disciplina da psicologia, por exemplo, que eu entendo que é uma das que tem muito claro essa questão das linhas teóricas, em que você tem a teoria clínica e a comportamental. Existem outras, tudo bem? Mas eu quero dividir com você essa base de compreensão. Então, existem os psicólogos que têm em sua conduta profissional o desenvolvimento de ações na linha clínica, e aí eles citam bastante Freud, e a linha comportamental. Essa linha teórica, falando em pesquisa social, vai embasar o desenvolvimento da pesquisa, assim como no exemplo que eu dei, que é de uma disciplina, falando da questão prática da disciplina de psicologia, é o que embasa o desenvolvimento das ações profissionais. Não basta delimitar um referencial bibliográfico. Então, não basta dizer, vou ler 3 autores, 4, 20 autores que sejam, mas esses autores vão conversar com a mesma linha teórica, eles vão falar da mesma formação, a partir do mesmo princípio teórico. É preciso, antes, estabelecer um caminho. Então, se eu quero trabalhar com uma linha humanista, por exemplo, que de fato é uma linha teórica que tem crescido no serviço social, embora a formação acadêmica do serviço social a nível nacional, ela possui uma linha única teórica de desenvolvimento, mas se você deseja desenvolver a sua pesquisa numa linha teórica humanista, você deve buscar, então, referências bibliográficas que também tenham essa linha de desenvolvimento. Os instrumentos da pesquisa, o questionário, a entrevista, entre os outros documentos para a coleta de informações, são iluminados pelos conceitos de uma teoria. É a partir daquele olhar.
as teorias estão fortemente determinadas pelas condições socioeconômicas, históricas e culturais dos povos. Então, a sociedade, de um modo geral, ela se desenvolve a partir de um princípio lógico, de um princípio não único, mas de um princípio coletivo e que atende à maior parte dos sujeitos. Assim como na pesquisa também acontece. Dentro de uma determinada linha teórica, você vai encontrar um conjunto de autores que desenvolvem que falam sobre N temas e que falam, por vezes, do mesmo tema a partir de uma mesma linha teórica, mas desenvolvem a fala deles de forma diferente. E você pode fazer uso desses diferentes autores nesse contexto, desde que eles tenham a mesma linha teórica e se desenvolvam no mesmo embasamento. Ainda sobre as regras científicas, tomando como exemplos problemas de supervisores educacionais no campo da educação, segundo o nosso autor, ele ilustra o seguinte: um fenomenólogo analisa as percepções dentro de uma realidade imediata. Então, o conceito aqui é o da fenomenologia. E é um trava-línguas essa palavra. Buscando o significado e seus pressupostos dos fenômenos, sem avançar em suas raízes históricas para explicar os significados. O positivista, e estamos falando aqui da linha teórica do positivismo, isola os problemas do supervisor, denuncia-os, assinala-os, mede-os, quantifica-os, mas esquece os significados dos mesmos, assim como suas bases históricas. E esse esquece não é do ponto de vista que de fato ele esquece, mas ele deixa de lado. Ele não considera na pesquisa tanto os significados daqueles indicadores quanto as suas bases históricas. O que isso difere, então, para o serviço social e para pensar a pesquisa social dentro do serviço social para os assistentes sociais? Considerando que nós temos na nossa formação acadêmica e profissional um arcabouço teórico, metodológico, voltado à teoria social crítica, nós não conseguimos pensar em desenvolvimento de pesquisa em serviço social desconsiderando o processo histórico de construção do que aquele fenômeno representa. Então, pensar como se dá a questão da mobilidade da pessoa idosa no município vai perpassar por conhecer o desenvolvimento do município, vai perpassar por conhecer o desenvolvimento da pessoa idosa e da compreensão a respeito da pessoa idosa, o conceito de pessoa idosa. Então, há uma construção histórica, tanto dos conceitos específicos quanto do processo. Então, teórico, porque tem uma função de direcionar ou dar sustentação nas discussões do problema investigado. Metodológico, porque tem a função de auxiliar a planejar de maneira racional, tudo o que se pretende investigar. Além disso, formular o problema necessariamente requer revisar e definir o modelo teórico e estabelecer as hipóteses a ser pesquisada, obter os dados sobre o problema a ser investigado a partir de um referencial teórico. Então, esses dados, eles não serão de impressão, eles não serão de uma observação superficial, mas esse referencial teórico é resgatar entre os autores e pesquisadores que já se propuseram a analisar aquele tema, aquele problema, investigar entre eles quais são os dados, quais são as informações que eu posso resgatar para usar na minha pesquisa. A teoria social crítica, então,
nos postulados que reafirmam o projeto ético-político do serviço social, é a base constitutiva para a intervenção teórico-metodológica do serviço social. Essa intervenção, porque é através da pesquisa social que nós conseguimos planejar a nossa ação, a nossa atuação propriamente dita. Então, eu preciso entender que a formação profissional hoje, a formação do assistente social hoje se dá pela linha teórico social. É a partir deste olhar que nós vamos desenhar todo o nosso processo de pesquisa, que eu e você vamos olhar para o nosso problema e que eu e você vamos pensar a resposta ao nosso problema. Então, todo o nosso processo, o nosso caminhar na pesquisa se construirá a partir dessa teoria metodológica, a partir desse olhar teórico que embasará a forma pela qual, a forma através da qual eu e você vamos realizar a nossa pesquisa. Com base no tema racismo, formule um problema de pesquisa e compartilhe. O tema racismo, ele é bem amplo, assim como um tema idoso, tema mulher, pode ser um tema. Pensar o problema a partir do tema é o desafio que eu quero deixar para você nos próximos minutos. Aguardo a sua contribuição.
Um dos exemplos partilhado como um problema possível em relação ao racismo é a discriminação racial e os seus efeitos no processo educacional e da formação educacional da população. Excelente, é isso mesmo. Então, considerando o racismo, quais são os impactos no processo educacional da população a partir do olhar da pessoa negra, né, dos negros, e pode ser dos jovens, pode ser da mulher, a gente consegue afunilar ainda mais esse problema de pesquisa, mas excelente a contribuição, foi exata na formação e na formulação do problema de pesquisa, considerando o tema racismo. Teoria social crítica. O que você ainda precisa aprender a respeito da teoria social crítica e como essa teoria pode contribuir no processo de formulação do nosso problema e no estipular dos objetivos da nossa pesquisa, que eu e você precisamos, então, conversar a respeito da teoria. Serviço social, então, tem nas últimas 4 décadas o início da interlocução teórica com o pensamento social advindo da teoria social crítica, apoiada principalmente em Marx, Gramsci, Locke e outros autores, Lenin, assim por diante. Esses autores é que embasam o nosso processo de formação e as discussões dentro do serviço social. Atualmente, o serviço social faz uso da teoria social crítica para compreender o significado social da profissão, analisar a sociedade de classes sociais antagônicas, isso é essencial, porque é a partir desta teoria que eu e você olhamos para a sociedade como ela se desenvolve. Investigar o capital monopolista e sua consolidação no século XX, debater a questão social e situá-la como principal categoria social na matriz curricular dos cursos de graduação. Então, nós sempre temos em mente a questão social como sendo, e as expressões dessa, como sendo um dos principais motes de atuação do assistente social. Entender a particularidade da profissão na divisão social e técnica do trabalho, compreender as dimensões ético-políticas que envolvem a profissão, investigar as relações sociais, tendo como fundamento a centralidade do trabalho. Então, a partir da teoria social crítica, nós desenvolvemos um olhar para pensar e refletir a sociedade, que parte das questões das relações de trabalho para compreendê-la. Compreender o caráter contraditório das políticas sociais também faz parte nesse processo. Eu quero dividir uma citação com você que diz: a dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade, já que estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos quanto considerados isoladamente. Então, perceba aqui na citação a compreensão histórica do processo, abstraídos de suas influências políticas, econômicas, culturais, entre outras influências. Por outro lado, como a dialética privilegia as mudanças qualitativas, opõe-se naturalmente a qualquer modo de pensar em que a ordem quantitativa se torne norma. Então, não é possível pensar somente em números. Assim, as pesquisas fundamentadas no método dialético distinguem-se bastante das pesquisas desenvolvidas segundo a ótica positivista, que enfatiza os procedimentos quantitativos. Segundo Gil, os procedimentos que vão trabalhar quantitativos da pesquisa e não qualitativos, eles não podem ser considerados, então, teóricos sociais. A teoria social crítica necessariamente vai validar e vai dar importância
aos dados qualitativos em detrimento dos dados quantitativos. E é justamente isso que faz com que essa teoria seja de fato aquela que embasa a produção da pesquisa dentro do serviço social, a pesquisa social para o serviço social. No quadro, o assistente social deve, segundo Lara, estar capacitado para aprender pela perspectiva da totalidade, olhar e reconhecer o contexto, é que diz aqui desse termo totalidade, as determinações da vida social e da sociedade burguesa, o processo histórico da sociedade brasileira, o significado social da profissão e das suas demandas, a sua inserção na divisão social do trabalho e, principalmente, compreender a estatura política que envolve a profissão. Estatura porque há, de fato, um processo de compreensão hierárquica, tudo bem? O projeto ético-político protagoniza valores bem articulados com os movimentos sociais, com a classe trabalhadora e faz opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. E aqui eu quero destacar, deixar para você em especial uma indagação, um questionamento, que é esse projeto ético-político trazido dessa compreensão teórico-social crítica e que ela não deve ser desconsiderada, mas ela precisa também ser questionada. Esse novo projeto ético-político, ele de fato fala sobre uma sociedade sem exploração de classes. De fato, será possível uma sociedade sem exploração de classe? Não poderia deixar de comentar isso com você neste ponto, porque reconhecer a teoria social crítica como linha teórica de desenvolvimento, não só da pesquisa social, mas da profissão de assistente social, do serviço social, principalmente, sim, é fato. Mas por que não pensarmos em desenvolver também outras linhas teóricas ou nos apropriar de outras linhas teóricas que também discutem o serviço social e a profissão do assistente social já hoje, para além da teoria social crítica, e que também podem desenvolver, capacitar-nos ao processo de pesquisa social tão bom quanto dessa teoria. Mas hoje, pesquisa social em serviço social se faz a partir de um olhar da teoria social crítica. Então, isso é importante que você apreenda enquanto conceito da teoria, que é essa que analisa o contexto histórico e que tem uma previsão qualitativa em detrimento do quantitativo. Não é que ela se isola do quantitativo, que abandona esse conceito, mas ela dá destaque a um processo qualitativo em detrimento do quantitativo, que outras teorias, como a positivista, destaca em detrimento do qualitativo dos fenômenos estudados. Formulação do problema na pesquisa científica. Então, eu trouxe para dividir com você uma situação-problema para pensarmos a formulação do problema. Após ser transferida para uma unidade básica de saúde, a assistente social Paula passou a sua demanda de pesquisa social para a assistente social Vanderly. Assim que ela tomou conhecimento da pesquisa social que Paula estava realizando, por uma questão ética e considerando a necessidade de conhecer a realidade social, prontificou-se em dar continuidade aos estudos. Paula estava na etapa de deixar clara a formulação do problema da pesquisa social. E Vanderly foi ficando um pouco confusa, pois apesar da sua boa intenção, lhe faltava clareza e conhecimento. O percentual de idosos do território de atendimento central estava em torno de 25%. Portanto, esse era o público-alvo da pesquisa. Qual que é o nosso desafio a pensar essa questão segundo o autor do nosso livro? Pensando objetivamente o problema para essa pesquisa das assistentes sociais
Paula e Vanderly. Então, elas têm um universo de pesquisa que são idosos, elas têm um público-alvo, que são esses 25% de população idosa especificamente, e como elas vão começar a pensar a formulação do problema. Eu trouxe algumas perguntas que podem clarear esse processo de compreensão. Quais são os projetos públicos e privados existentes no município destinados à convivência de pessoas idosas? Pense, há um CCI, que é o Centro de Convivência da Pessoa Idosa, há serviço PAEF, há serviço PAEF voltado à pessoa idosa. De que forma esses projetos funcionam e quais os serviços são oferecidos? Quantos e quais são os idosos e qual o perfil desses idosos atendidos nestes serviços especificamente? Quem são os idosos que permanecem sem atendimento e quais os motivos para que eles permaneçam sem um atendimento específico? Então, para responder a essas perguntas, para pensar a partir dessas indagações um problema, porque todas elas podem nos auxiliar nesse processo, qual o exemplo, então, de problema de pesquisa? De que forma se efetiva nos âmbitos público e privado a oferta de serviços de convivência à pessoa idosa no município de Joaninha, conforme preconiza a APN, a Política Nacional da Pessoa Idosa, e quais são e de que forma se justificam as demandas suprimidas desse tipo de atendimento. Então, pense comigo que é um problema longo e ele tem duas etapas, na verdade, então ele pode ser atendido até metade da proposta, ou ele, para estar mais completo, pode ser da forma como eu apresentei, pensando não só se existe o serviço de convivência, mas de fato como ele se efetiva dentro do município. E pensar este problema, ter esse questionamento, porque o problema ele é esse questionamento, nos traz pensar em algumas hipóteses, que são as possibilidades de resposta, aquilo que a gente pode encontrar partindo daquele questionamento. No quadro, então, a dificuldade de acesso em razão da acessibilidade, a questão da infraestrutura física, a dificuldade de acesso em razão de indisponibilidade de transporte público gratuito e de fácil acesso, então, que garanta de fato essa mobilidade, porque eu não sei no município onde você mora, mas nos diferentes municípios onde eu já residi, para o idoso subir no ônibus é uma odisseia, porque o degrau do ônibus é muito distante da altura do meio-fio da calçada. Então, realmente há um transporte público que garanta esse acesso? A ausência de divulgação dos serviços ofertados pelo município, então, pense no seu município. Você sabe se existe serviços de convivência para a pessoa idosa no seu município? Ah, professora, eu sei. Existe, não existe? Professora, eu nem sei, eu nem sabia que existia serviço de convivência para idoso. Já ouvi falar em serviço de convivência para criança e adolescente, mas para idoso é novidade. Então, pense sobre isso, sobre essa divulgação dos serviços ofertados. Um desinteresse pelo gênero masculino, especificamente, no que diz respeito à maioria das atividades desenvolvidas, e aqui, perceba que eu destaquei essa questão do idoso do gênero masculino, porque quando nós pensamos em atividades em grupo, atividades coletivas e de convivência, via de regra, nós não pensamos em grupos de mulheres reunidas? E como pensar, então, propostas de atividades coletivas e de convivência que atendam também a pessoa idosa do gênero masculino? Então, isso também pode ser, nós não ofertamos ações que chamem a pessoa idosa do gênero masculino a participar. Eu, de fato, estou promovendo ações que promovam também a convivência entre os gêneros, e não só entre os gêneros, mas entre as opções também, porque nós temos as questões de gênero e temos as questões de opções sexuais. Então, como isso tudo se dá? Perceba que este problema de pesquisa pode nos trazer diversas hipóteses.
E essas hipóteses precisam ser selecionadas e você vai trabalhar, então, objetivamente com algumas delas para responder ao seu problema de pesquisa. É isso que você precisa considerar nesse processo de delimitação do problema e de questionamento das hipóteses possíveis em relação a ele. Contextualizando, então, a teoria social crítica no serviço social. Pensar a teoria social crítica como metodologia para pesquisa social em serviço social é algo muito específico e que precisa ser muito bem apreendido no quadro. Então, segundo Lara, o movimento de reconceituação do serviço social, mais especificamente, essa questão da perspectiva da ruptura, da intenção de ruptura com o conservadorismo no desenvolvimento da profissão, a necessidade da profissão em dar respostas que se aproximassem da realidade social brasileira. Então, nós vimos, você pode resgatar a disciplina, principalmente a disciplina de fundamentos, em que nós temos muita busca e refletimos muito do serviço social estrangeiro no início da formação da profissão, e esse é o movimento de reconceituação é o momento em que a gente passa a romper, a buscar uma ruptura com essa compreensão da profissão e trazê-la para caracterizá-la mais para um contexto nacional. O aumento de um debate acadêmico, o serviço social, então, passando a dialogar com profissionais de diversas áreas de saber, então, sociólogos, com os filósofos, os historiadores, os psicólogos. Então, nós vamos nos apropriando dessa conversa, desse diálogo com as outras disciplinas e nos aproximando da teoria social crítica, que, como eu bem posso dividir com você, hoje há também uma aproximação com outras teorias, mas, de fato, essa ainda é a que embasa a formação acadêmico-profissional do serviço social. Mas há hoje já também uma aproximação com outras teorias. Abre-se, então, a oportunidade para o aprimoramento dos processos investigativos, e aqui estamos falando propriamente dito da pesquisa social em serviço social, um rompimento com o tradicionalismo e com o conservadorismo, não só na prática profissional, mas também na teoria e no desenvolvimento das teorias, e um entendimento da realidade a partir de uma aproximação com matrizes teóricas que entendiam os movimentos sociais, as lutas de classe e a questão social como categorias de análise essenciais. Então, eu preciso compreender o conceito de movimento social, conhecer e reconhecer o conceito de questão social, de expressões da questão social, das lutas de classe. Então, perceba que esta é uma teoria que nos remete a reconhecer que estamos numa sociedade de classes antagônicas, que o tempo todo há uma tensão entre as classes e uma força que repele uma a outra, né? A classe trabalhadora da classe dominante. Essa pesquisa passa a ser uma necessidade em todos os níveis de formação. A aproximação com a teoria social crítica possibilita, então, avanços, ultrapassando a condição de meros executores para a condição de planejadores e gestores de políticas. Então, perceba você que é no desenvolvimento dessa teoria social crítica no serviço social, é a partir desse processo de contextualização da teoria dentro do desenvolvimento da profissão que também nós temos esse avanço. Pensar, por exemplo, o SUAS, pensar a Política Nacional de Assistência Social, todos esses desdobramentos teóricos, eles partem desse princípio. Os programas, projetos sociais, segundo Lara, não é simplesmente uma questão de cunho ideológico. É, antes de tudo, o esforço da peregrinação
da perquisição, das fontes originais de uma teoria social que seja aderente às transformações da realidade social. Tomando como direção, então, a teoria social crítica, o método a ser utilizado para a nossa pesquisa a partir dessa linha teórica é o materialismo histórico dialético e que trabalha a partir de categorias, da compreensão de categorias. E aqui por dialética eu quero deixar para você a compreensão, um desenho, que sempre que você pensar em resgatar essa compreensão de materialismo histórico dialético, que você tenha em mente a imagem do espiral. Então, concreto, ele é histórico, porque ele demonstra essa linha de desenvolvimento. Então, quando nós pensamos em história, normalmente pensamos em linha de desenvolvimento temporal, e dialético porque ele é pensado e repensado em um mesmo ponto, ele se encontra, ele se reinventa, se transforma, começa de novo. É esse processo que você precisa ter em mente para memorizar esse método dentro da teoria social crítica para desenvolvimento da pesquisa. Para Pontes, as categorias não são estruturas somente lógicas, que a razão não constrói, independentemente, nem tampouco hipóteses intelectuais, mas configuram-se como estruturas que a razão extrai do real, reproduzindo mentalmente o que realmente existe. A categoria da totalidade, por exemplo, ela representa a apreensão da realidade como totalidade em movimento. Então, significa que não há um contexto isolado dos demais. O contexto ele é complexo e ele se forma dos diferentes totais que existem dentro dele. Então, não há um único complexo, mas ele é formado de articulação de diversos complexos dentro dele. A forma de apreensão do modo de ser destes complexos totais processa-se através de aproximações sucessivas, ou, como no canônico, dizer de Marx, de que o concreto é concreto porque é síntese de muitas determinações. Por isso, o concreto aparece no pensamento como processo de síntese, como resultado, não como ponto de partida. Marx deixa claro para nós essa questão do método dialético de construção e reconstrução. Isso é que ele diz a respeito da construção e das sínteses das determinações. O método de pesquisa que propicia o conhecimento teórico, partindo da aparência, visa alcançar a essência do objeto. Alcançando a essência do objeto, isso é, capturando a sua estrutura e dinâmica por meio de procedimentos analíticos e operando a sua síntese, o pesquisador reproduz no plano do pensamento, mediante a pesquisa, viabilizada pelo método, o pesquisador reproduz no plano ideal a essência do objeto que investigou. Aquilo que eu tive como principal objeto da minha investigação, eu vou conseguir materializar à medida que eu consigo desenvolver um processo de reflexão e de nova reflexão acerca daquele objeto estudado, daquele fenômeno estudado. É isso que diz o texto, segundo Marx. A construção dos objetivos na pesquisa social. Vamos pensar, então, na construção efetiva do objetivo geral, dos objetivos específicos. Definir os objetivos é identificar o alvo e acertar a mira a atingir, a perspectiva a se alcançar. Dizem respeito ao que almejamos alcançar no término do processo investigativo, ou seja, dizem respeito ao problema da pesquisa. Então, aquilo que é um problema para mim a ser pesquisado será respondido quando eu conseguir atingir cada um dos objetivos da minha pesquisa. Então, eu atinjo o objetivo geral a partir da resposta aos objetivos específicos. Ter clareza dos objetivos é saber o caminho, ter consciência do que se pretende alcançar. Definir os objetivos define
o caminho da pesquisa. Então, objetivo geral versus objetivos específicos. Eles devem ser retroalimentados, devem estar em consonância. Então, os objetivos específicos devem possuir aplicabilidade em relação ao objetivo geral estabelecido pela pesquisa. Ele precisa ser preciso, objetivo, claro, exequível, ou seja, possível de ser executado, não pode ser uma coisa que eu não consigo realizar, e aplicável. Como funciona, então, a construção de fato do objetivo? Ele precisa ser construído com verbos no infinitivo, então o tempo do verbo é esse. Então, você não vai ter... Você não pode construir uma pesquisa em que o objetivo geral seja comparação dos processos, compreensão dos processos, não. Compreender o processo que se estabelece nas relações de poder entre diretoria e gerência da instituição, por exemplo. Então, o objetivo geral ele é único e ele é central. Já os objetivos específicos são diversos, guiam o objetivo geral, traçam as estratégias para que nós possamos alcançar o objetivo geral e não são novos objetivos gerais, mas devem dizer respeito a ele. Então, precisam necessariamente responder ao objetivo geral. Eles têm que estar ligados ao objetivo geral. Os objetivos são feitos para serem perseguidos, são metas a serem alcançadas e devem ser observados a todo momento durante o desenvolvimento da pesquisa. Eles irão nortear a escrita e manter o foco do que se pretende alcançar. Assim como o problema da pesquisa, o objetivo geral deve dar conta da totalidade da questão, mas também precisa ser bem delimitado a ponto de ser possível de ser cumprido. O objetivo geral da nossa pesquisa vai responder ao nosso problema e necessariamente ele tem que ser claro, ele tem que ser direto, não pode ser abrangente, porque senão nós também não vamos conseguir, com os objetivos específicos, atingir o objetivo geral e ele vai se perder em responder ao problema da pesquisa. Então, no processo da compreensão do objetivo geral, você precisa sempre ter em mente que ele vai responder ao problema e os objetivos específicos vão garantir a resposta ao objetivo geral. Pense num organograma em que há o detalhamento a cada nova etapa. Então, eu tenho um tema que é extremamente abrangente, um problema que afunila essa questão, o objetivo geral para atender a esse problema e os objetivos específicos que darão resposta ao meu objetivo geral. Cite exemplos de objetivo geral e específicos a uma pesquisa. Eu vou deixar um tempo para que você possa pensar e construir essa atividade. Pode pensar a partir de qualquer tema, racismo, tema de questão de gênero, mulher, idoso, vamos pensar a questão da internet, enfim. Há diversos temas que você pode pensar. Dentro desse tema, pense em um problema. No momento de interação que você tenha falado, por exemplo, sobre a questão de racismo, você pode também pensar esse objetivo geral e pelo menos 2 objetivos específicos em resposta a esse objetivo geral. Eu aguardo sua contribuição.
um exemplo de objetivo geral em relação ao tema da internet, por exemplo. Pensando um problema em relação ao aumento, se há o aumento de acesso à internet, se há uma diminuição no uso de televisores. Um objetivo geral, pensando o tema internet, seria verificar a relação entre a diminuição, entre o aumento do acesso à internet e a diminuição no uso de televisores. E os objetivos específicos para atender a esse objetivo geral serão aqueles que dirão verificar o uso de televisores no município X, porque eu não falei no objetivo geral, mas deve haver a delimitação do espaço, né, do público-alvo da pesquisa. Então, verificar o uso de televisores, compreender ou aprender sobre o uso da internet no município, sobre o aumento do uso da internet no município, compreender a relação entre o aumento de uso da internet e a diminuição no uso de aparelhos televisores e assim por diante. Então, os objetivos específicos serão aqueles que darão resposta ao meu objetivo geral. E o objetivo geral quer saber qual é a relação entre o aumento do consumo de internet, do acesso à internet, em detrimento de uma possível diminuição do uso da televisão, do acesso à TV aberta. Então, se há essa relação, segundo o problema da pesquisa deve haver, quais são as respostas que eu posso obter para responder ao meu objetivo geral? Análise dos objetivos na pesquisa social. Como eu vou olhar para os objetivos da minha pesquisa? Seja ele o objetivo geral, sejam eles os meus objetivos específicos. A partir de que princípio eu preciso olhar para os meus objetivos? O cumprimento das etapas é importante para que a validação científica da pesquisa social tenha legitimidade e alcance os objetivos a que ele se propõe. O método responde a como atingir os objetivos definidos. Então, a forma pela qual, pense em método como a forma através da qual. Seja o como é o método. Então, o como eu faço é o método. Dessa forma, antes de dialogarmos sobre a metodologia, precisa-se definir os objetivos. Não podemos inverter os processos, porque senão eu não consigo definir o método. Então, eu tenho que ter um objetivo para pensar como eu vou atingir o objetivo. Então, para que eu pretendo pesquisar esse tema? E os objetivos específicos dirão, para alcançar o meu objetivo, quais etapas preciso vencer. Então, conseguir responder a cada um dos meus objetivos específicos faz com que eu atinja o meu objetivo geral. O que preciso fazer? Como posso atingir o meu objetivo geral? O objetivo geral precisa dar conta da totalidade do problema. Ele estabelece a rota, o caminho ou a direção que a pesquisa tomará em seu percurso. E os objetivos específicos tratam das especificidades, interligados às diversas possibilidades e os diversos caminhos para se alcançar o objetivo geral. Então, eles são os desdobramentos do objetivo geral. Os meus objetivos específicos respondem ao meu objetivo geral. Quais são, então, os tipos de objetivos, considerando a análise deles na pesquisa social? Eles são exploratórios, descritivos ou explicativos. O que você precisa entender aqui? Quando você utiliza os verbos identificar, levantar, descrever, você pretende explorar um fenômeno, um campo, uma situação. Explorar o problema da sua pesquisa. Quando você usa os verbos descrever, caracterizar conceitos, demonstrar, você está descrevendo os objetivos para atingir
para responder ao problema da sua pesquisa. E quando você usa os verbos analisar, verificar, avaliar, comparar e até mesmo explicar, você está fazendo uso de objetivos explicativos para pensar, analisar e responder ao problema da sua pesquisa. Nessa perspectiva, a análise dos objetivos percorre o seguinte caminho. Você tem um tema, pense no tema que já lhe vem à memória como algo que você pretende estudar, talvez não neste momento, talvez em breve, mas existe um tema, professora, tem algo no qual eu já penso dentro do serviço social, ou na educação, ou na saúde, e que eu penso sobre isso. Dentro desse tema, qual o problema? Depois que eu pensei, então, tá bom, na questão do idoso, a questão da mobilidade da pessoa idosa no meu município. Então, esse é o meu problema. Há mobilidade? Não há mobilidade? Há mobilidade que atenda à situação da pessoa idosa no município? E aí eu estabeleço o objetivo geral. A partir do objetivo geral, aqueles que vão responder, estabeleço os objetivos específicos. Considero quais são as hipóteses que podem responder aos meus objetivos específicos. Delimito a metodologia que vou utilizar no processo de desenvolvimento teórico, no processo de desenvolvimento da minha pesquisa. E, enfim, eu classifico o método, eu escolho, eu defino o método, ou seja, o como eu vou resolver o problema e vou alcançar os objetivos da minha pesquisa. Esse é o caminho que nós precisamos percorrer para, de fato, analisar os objetivos e analisar o processo da pesquisa social. Você sai de um tema, que é aquilo de maior abrangência dentro de um processo de pesquisa social, e você caminha, se desenvolve nesse processo até o como você consegue responder e construir todo esse processo dentro da pesquisa social. Construção dos objetivos na pesquisa social. Como se dá efetivamente esse processo de construção dentro da pesquisa social dos objetivos? No quadro. O coordenador do Centro de Referência da Assistência Social está na função de gestor há um mês. Ele foi indicado ao cargo pelo prefeito em comum acordo com o secretário de assistência. Ocorre que o coordenador ainda não é legítimo pela equipe e está conhecendo o que é um CRAS agora. Ele tem formação acadêmica em teologia e, antes da indicação, foi vice-presidente do Conselho de Pastores das Igrejas Evangélicas da cidade. A norma operacional básica, a NOB-RH, preconiza que, para a função de coordenador indicado, o indicado deve estar na condição de cargo efetivo e não comissionado. Então, aqui você já precisa prestar atenção a esse destaque da NOB-RH. Esta questão deixou a equipe mobilizada. Vanderly não desistiu da pesquisa, a qual se mobilizou durante a sua aproximação do CRAS, até porque não houve objeção do novo coordenador. Ocorre que o gestor pediu que para Vanderly expor quais eram os objetivos da pesquisa social. Pensando que a formulação e definição do problema da pesquisa já foi definida e considerando as orientações técnicas do Ministério da Cidadania sobre as ações de responsabilidade do CRAS como ciclo de vida dos idosos, Vanderly releu a importância das ações em grupo para fortalecer a convivência. Perceba aqui que a ideia é trabalhar a questão da convivência da pessoa idosa dentro do município a partir da atuação do serviço PAIF, certo? Seja a convivência familiar ou a convivência comunitária. Então, o desafio de Vanderly é apresentar os objetivos para o gestor em uma reunião de equipe. E o nosso objetivo
é pensar junto com ela esses objetivos. Então, o objetivo geral a ser apresentado pode ser compreender de que forma se efetiva nos âmbitos público e privado a oferta do serviço de convivência à pessoa idosa no município de Joaninha, conforme preconiza a Política Nacional da Pessoa Idosa, e quais são e de que forma se justificam as demandas suprimidas desse tipo de atendimento. E os objetivos que responderão a esse objetivo geral, os específicos, podem ser mapear os projetos públicos e privados existentes no município destinados à pessoa idosa. Então, perceba que no objetivo geral, nós falamos em conhecer e em compreender âmbito público e privado. Para compreender, necessariamente, eu vou ter que conhecer de forma mais detalhada. Por isso, o verbo mapear. Identificar de que forma esses projetos funcionam e quais os serviços oferecidos. Levantar quantos e quais são os idosos e qual o perfil desses idosos atendidos. Então, aqui em perfil, nós vamos relacionar qual é o recorte de idade, gênero, opção sexual e assim por diante. Compreender quem são os idosos que permanecem sem atendimento e quais os principais motivos. Então, realizar aquela pesquisa tem sim um objetivo principal, e conhecer cada um desses objetivos específicos e responder a cada um deles vai garantir que nós possamos responder ao problema da nossa pesquisa, que de fato é saber o universo de serviços privados e públicos que atendem, não só saber, né? Nós usamos o verbo compreender. Quais são esses serviços e como eles atuam e quais são as deficiências deles em relação ao público a ser atendido. A partir daí, pensar ações da atuação profissional que promovam o aumento ou a qualificação nessa prestação de serviço. Recapitulando, vamos retomar então quais foram os conceitos trabalhados no nosso encontro de hoje. A metodologia na perspectiva crítico-dialética, que pressupõe superar o conservadorismo existente no meio profissional. O problema da pesquisa, que deve ser sempre em forma de pergunta a qual queremos responder. O objetivo geral, que deve dialogar com o problema da pesquisa, iniciando pelo verbo sempre no infinitivo. Os objetivos específicos, que devem responder de que forma o objetivo geral pode ser alcançado ou atingido, que os objetivos específicos, eles não são novos objetivos gerais, então eles precisam responder ao objetivo e nos capacitar a alcançar o objetivo geral, que o objetivo geral precisa dar conta da totalidade do problema, então ele atingir o objetivo geral responde ao nosso problema, que primeiro precisamos estabelecer o problema da pesquisa e depois os objetivos e, por último, nesta sequência, o método, que os objetivos irão estabelecer como o problema será resolvido. Vimos que o método é o que estabelece como os objetivos serão atingidos, então o método, ele é o como nós atingimos, nós respondemos o nosso problema de pesquisa. Vimos que é necessário um embasamento teórico para seguir durante a pesquisa, então é indispensável que nós desenvolvamos uma linha teórica e que no serviço social, essa linha teórica, ela é a teoria social crítica, e que a pesquisa deve ser embasada no desvelar da essência do fenômeno em busca pela sua totalidade. Totalidade essa que, de acordo com a linha teórico-social crítica, está para a compreensão do contexto histórico e da verificação de todo o processo que deu enfim aquele fenômeno a ser estudado, que culminou naquele problema que nós estamos pesquisando. Nós não podemos perder este processo
de vista, de reconhecer todo esse processo, ao pensar em pesquisa social, na delimitação do nosso problema e também na construção dos nossos objetivos. Espero que tenha sido um encontro proveitoso e nos vemos em breve.